Quando a gente fala de autonomia, eu acho muito engraçado porque, na real, nós muitas vezes tratamos de autonomia de uma forma falsa. A falsa autonomia. Muitas vezes, em muitos cenários, em muitas empresas, a decisão real, o objetivo, a estratégia, se existirem, ficam detidos nas mãos de lideranças, de chefias, de boards. Porque esses grupos muitas vezes usam a decisão, o objetivo e a estratégia até como uma demonstração e uma retenção de poder. Não, eu sei o que é o objetivo, eu sei qual é a estratégia, mas isso vai ficar comigo. E eu vou soltando migalhas para as equipes para que ao longo do tempo eles possam então construir aquilo que eu tenho guardado comigo como objetivo. Não compartilham, fica só concentrado na mão deles. E como eu falei, se existir, porque muitas vezes lideranças, boards, grupos de decisão acabam tendo, sabe, esses objetivos e essas estratégias desenhadas de maneira errada. Então é inexistente. Então fica nessa. Se existir, eles concentram. E se não existir, eles concentram da mesma forma. Mas não deixam de cobrar a autonomia das equipes. Não deixam de cobrar que você, designer, profissional de produto, tecnologia, de qual for a área dentro da empresa, tem que ter autonomia na decisão. Vai lá, faz e acontece. E você, no final de um semestre, de um trimestre, de um quarter, seja como for, vai ser avaliado pela falta de autonomia que foi lhe dada, mas você não usou disso para o trabalho. E aí você cria uma distopia desse cenário, porque você tem uma cobrança, você tem uma avaliação que vai cobrar você pela autonomia dada, um discurso de que a autonomia existe dentro da empresa, mas ela não existe de verdade. E nesse caso, ainda trazemos para uma camada pior ainda. Por quê? Quem está no operacional e no tático, cobrado tantas vezes porque tem autonomia e não assume essa autonomia, distorce a autonomia. Distorce completamente, fazendo com que a autonomia seja confundida com controle, fazendo com que a autonomia seja confundida com ansiedade, com pressa, com desenhos aleatórios de decisões, de personas, de projetos, de pesquisas, seja do que for, tudo fica sem ter uma liga, uma conexão, uma lógica do porquê. E aí a gente abre para um cenário do erro. E eu já falei isso em outras palestras, falo em eventos, as empresas elas não morrem por causa disso. As empresas não vão entrar em falência por causa disso. Mas elas nunca vão entregar aquilo que elas realmente poderiam entregar de valor. Elas nunca vão ter o tempo, a velocidade e a atração que realmente poderiam ter. E você cria uma escala de desdobramentos errados nas decisões. As equipes de design sofrem com isso também. Eu falo de uma visão de corporação, mas se a gente pegar uma lente e colocar um zoom para as equipes de design, elas são altamente danificadas por causa desse tipo de contexto e situação, onde a decisão retida, contida e a venda da falsa autonomia cria essa distopia sobre o que é a autonomia. E você vê profissionais de outras áreas, mas de design também, correndo atrás em fazer testes e pesquisas contínuas sem ter o porquê eu estou fazendo isso. Porque o objetivo não está bem desenhado, não está bem distribuído, disseminado, a estratégia não está colocada para todo mundo, mas eu tenho a cobrança de que eu tenho que ser autônomo. E aí confunde-se autonomia com uma falsa proatividade, que é uma palavra muito perigosa e muito usada em soft skills. Não, porque eu tenho que ser proativo, eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que mostrar entrega. E por quê? Porque eu tenho autonomia para fazer isso, então me dá aqui a minha autonomia, mas está tudo errado e confuso. Você vê essa proatividade que se relaciona com essa falsa autonomia numa ansiedade.
e numa quebra de uma visão lógica do todo. Por isso, muitas vezes, a gente vê como é difícil designers, falando especificamente da nossa área, entenderem o produto, o negócio. Porque a gente fica tão focado em autonomia, em entrega, em fazer acontecer, que a gente acaba esquecendo de ter uma visão do todo, porque não existe uma visão do todo. Não existe uma concentração da qual nos norteia de maneira lógica a fazer as entregas passo a passo. Por isso que quando a gente fala de um processo de experiência do usuário, de design da experiência do usuário dentro de uma empresa, de um discovery, a gente não consegue realizar, porque não tem uma lógica de entrega, um objetivo bem desenhado, uma estratégia bem desenhada. Mas mesmo assim vem aí a falsa autonomia cobrada para que você realize, para que você faça acontecer. O que a gente precisa dentro das empresas é o real empoderamento. Tá aí o livro que agora provavelmente vai ser a nova bíblia de produto, o Empowered, do Mark Kagan, que ele fala sobre empoderamento de equipes, né, a governança, a organização e todos esses elementos. Nesses pontos entra exatamente isso. Chegou num patamar de problemas sobre o que fazer para produtos digitais, serviços digitais, o que entregar de valor, que não se sabe, fica se debatendo, porque entra nessa discussão da autonomia, do empoderamento, da retenção do objetivo e da estratégia, ou do desenho do objetivo e da estratégia da maneira correta. E nesse ponto, a gente cria toda essa distorção de cenário. O que acontece é que para nós, designers, nós temos que segurar o pé. Muitas vezes você não pode ser a barreira na decisão. Você não pode virar e falar assim, não, eu não vou fazer porque não tem uma lógica, porque não faz sentido. Se você fizer isso, você vai ser colocado de lado nas decisões que forem acontecer relacionadas a produtos dos quais você está envolvido em seus squads, em seus projetos. Você não pode ser a barreira, mas você tem que ser a pessoa que vai ajudar no empoderamento da construção correta. Se falta um objetivo, ajude a construir. Se falta uma estratégia, ajude a discutir sobre essa estratégia. Se há uma ansiedade de entregas, você não vai falar que você não vai entregar. Não, não vou entregar porque não está correto. Não. Você até vai falar que vai entregar, mas na hora da execução, traga os porquês e os dados para que comece a disseminar um questionamento que não é um questionamento seu, mas um questionamento que vai começar a surgir em todo o restante da equipe sobre qual é o real objetivo e qual é a real estratégia do que a gente está discutindo aqui. É você realmente buscar por uma autonomia própria. Mesmo ela sendo falsa dentro da empresa, você como designer tem que buscar essa autonomia sua. Mas ela vai te exigir uma organização, uma estruturação, um entendimento de negócios que vai além do design, uma visão de como é uma estratégia, de como que realmente você pode flexibilizar as metodologias e os processos de design para que a entrega possa acontecer, nem que seja em partes. E depois você vai melhorando e vai incrementando essa visão de experiência do usuário. Mas se na empresa que você está é pregado por essa autonomia e ela é falsa, na real ela é inexistente, o que na maioria das vezes é isso que acontece, você como designer precisa buscar pela sua própria autonomia, porque se você esperar da empresa para você ter autonomia, esquece, isso não vai acontecer. Então você, equipe de design, porque a equipe pode ser pode ser dois, mas você, equipe de design, você tem que construir sua própria autonomia e ter a noção do que realmente é a autonomia. E não depender de uma construção, de um ceder da empresa. Não, tome sua autonomia, vá, designer, faça o que você precisa, porque isso não vai acontecer. Você precisa ter uma consciência do seu trabalho, dos seus passos, do seu processo, do seu próprio conhecimento, para que a sua entrega possa
agregar de alguma forma o valor que está todo mundo se debatendo e não está conseguindo enxergar. Esse é um ponto importantíssimo e por isso que eu quis trazer a questão da falsa autonomia e como ela é uma armadilha para equipes de design que confundem também, vão na onda dos seus squads, dos seus projetos, das suas tribos e da onde for que vocês atuam, que confundem tudo e misturam a autonomia com coisas que não levam para uma entrega realmente de um valor, para uma entrega realmente de experiência do usuário. Então fique esperto nesse ponto sobre essa questão da falsa autonomia, porque ela é uma armadilha, na verdade, dentro das empresas que se dizem que entregam a autonomia e todo mundo deve fazer acontecer dentro da empresa. Cuidado com isso. Não se esqueça, assine aqui o canal Design Team. Eu te vejo em vários outros vídeos nas nossas lives. Bom dia UX, tem muita coisa surgindo por aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.